Olá, pessoal. Eu sou Magela e essa é a segunda temporada de Diálogos sobre Ciência e Natureza, um projeto da ONG Grupo Brasil Verde, do Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas, que tem por objetivo resgatar, registrar e eternizar a história da conservação da natureza e da ciência no Brasil. Nosso convidado de hoje é espeleólogo e ambientalista, tendo sido fundador ou atuante em diversas entidades científicas e ambientalistas. Licenciado em Ciências Naturais e Química, mestre em Educação e doutor em Ciências Ambientais, dedicou a sua vida aos estudos e conservação de cavernas. Ao longo de sua trajetória, estudou, ensinou e atuou ativamente em educação ambiental e formação socioambiental. Atualmente, realiza pós-doutorado em ecoturismo e conservação na Unirio. É sobre sua trajetória que converso hoje com Luiz Afonso Figueiredo. Afonso, seja bem-vindo ao nosso diálogo sobre ciência e natureza. É uma honra conversar com você. Ô Magela, eu que quero agradecer aqui, desde El Mayab, aqui de Yucatán, no México, esse convite maravilhoso, a honra de estar participando desse programa tão interessante, onde já vi tantos companheiros aí conversando com vocês e conversando com esse público maravilhoso aí que está assistindo. Obrigado. Maravilha, Afonso. Você já adiantou para a gente que está no México, né? Você mora atualmente no México, mas é mineiro de Três Pontas. E aí eu quero começar resgatando essa história com você, Afonso. Como a sua infância e a sua família desenvolveram em você o gosto e a preocupação pela conservação da natureza? Você vê que coisa, né? Eu sou mineiro, tenho essa mineiridade forte. Minha mãe mora em Três Pontas ainda e tudo, eu vou visitar ela em breve, né? Mas eu, com 2 anos de idade, meus pais mudaram para o Grande ABC, em São Paulo. Então eu vivi a vida toda em Santo André, profissional, pessoal, né? A maior parte da minha vida foi vivida na metrópole paulista, né? Em São Paulo, né? E, inclusive, onde eu morava, eu vi construir o polo petroquímico de Capoava. Passei a juventude e a infância toda com bronquite, então eu vivia aquela coisa, a efervescência dos processos industriais no Grande ABC. Mas eu sempre me lembrava, quando eu ia para visitar meus avós, visitar minha família em Minas, ia para a roça, né? Aquela coisa do contato com a natureza, com as árvores, né, as frutíferas. Para mim, jabuticaba, né, não tinha nada melhor que jabuticaba. Subir no pé de jabuticaba era, para mim, a minha liberdade, fortalecer a minha mineiridade. Então, eu sempre tive essa relação e meus pais sempre me estimularam as coisas que eu fazia, mas a gente começou a trabalhar com 15 anos, já estava trabalhando num banco e coisas do tipo, né, para poder estudar, para poder fazer as coisas que eu queria. Mas foi na universidade que eu consegui. Então, foi quando eu fui para fazer a universidade que eu comecei a fazer camping selvagem no litoral norte de São Paulo, e lá, fazendo isso, contato com o mar, com a natureza, e também com as comunidades caiçaras. Foi aí que surgiu essa energia, essa relação positiva com a questão entre natureza e cultura, para mim. Afonso, e essa coisa de você ter crescido no ABC, que era uma região muito contraditória, né? Porque muito rica, mas com grandes desafios ambientais, né? Isso você acha que te ajudou a moldar e a se envolver no movimento ambientalista? E eu já aproveito para te perguntar como era ser ambientalista na década de 80, naquele período de redemocratização do Brasil. Bom, interessante, né? Porque Santo André é um município que todo mundo pensa como urbano, como industrial, mas, na verdade, mais de 50% está dentro de área de mananciais. E a gente tem toda, por exemplo, a Vila de Paranapiacaba, na beira da Serra do Mar, é uma região florestal importante, né? A reserva da biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo passa por ali, né? O Parque Estadual da Serra do Mar. Então, tem essa visão, né, de que nós temos no ABC, sim, desenvolvimento industrial,
o setor de serviços e coisas do tipo, mas também nós temos área protegida, e isso sempre foi importante para mim. Quando eu fui para a universidade, fui fazer química, né, porque eu tinha me interessado pela área e tal, queria trabalhar na indústria, mas eu fiquei desempregado, tive que trabalhar e apareceram aulas. Fui dar aula estava no primeiro ano da faculdade, com 18 anos, fui dar aula de biologia e de ciências. E aí, rapaz, foi uma paixão imediata. Eu já mudei meu rumo. Em 1979, comecei a dar aula. E aí eu fui fazer curso lá no CECISP, que é o Centro de Treinamento de Professores de Ciências de São Paulo, e lá eu conheci o projeto de Ciências Ambientais do primeiro grau, o projeto Ecologia para Professores, e com isso, os meus professores, as pessoas que eu tive contato, que eu fui então conhecer o Movimento Arte e Pensamento Ecológico, do Miguel Abelar, o Grupo Seiva Ecológica, a Cacilda Lanusa, e o Lutzenberg, a questão das usinas nucleares na Jureia. Então, foi nesse período que eu estava no movimento estudantil, né, na universidade, ao mesmo tempo com essa relação com a natureza que estava se criando de ir para o litoral, né, e conhecer as comunidades caiçaras, né. Então, eu tenho esse paralelo no movimento de professor, ao mesmo tempo, que eu vou... vai ser a nossa forma de protesto, né? Nossa forma de discutir aquele momento de redemocratização, né? Que a gente estava cavando esse processo, né? De retomada do movimento democrático no Brasil, né? E com isso, que era um período ainda complicado, mas eu vi por ali, né? Um caminho para me encontrar nessas várias coisas que eu gostava de fazer. Então, eu tive a oportunidade, o privilégio de estar ali no meio do fogo cruzado, né, do movimento ambientalista se fortalecendo, né, se consolidando, se constituindo, né, e muitas pessoas que eu tive contato, né, foram fundamentais nessa minha formação, né, e a educação não larguei mais, né? Hoje eu tenho 45 anos de docente, sou aposentado, né, desde 2019, mas continuo acreditando no papel da educação. E é exatamente pela educação que eu me encaixo com a questão ambiental. E é nesse período, em 1984, que você cria o Grupo de Estudos Ambientais da Serra do Mar. Fala um pouco dessa iniciativa e como esse grupo foi importante para a conservação daquela região ali, principalmente, né, do Vale do Ribeira, alguma coisa assim, não é isso? Bom, o GESMAR, né, nosso grupo completou ano passado 40 anos de trajetória. Começou com o meu irmão, Herman Figueiredo, companheirão, né, sempre tivemos junto. Ele é o cara das habilidades manuais, então ele tem uma fábrica de mochilas, equipamentos, macacões, de material de atividade de aventura, né, a Mono Equipamentos de Aventura. E então nós começamos fazendo trilha, né, sem nada. A gente fazia canionismo ali entre o ABC e a Baixada Santista. A gente ia descendo aqueles rios até Cubatão, né, sem equipamento adequado, sem nada. Foi então a partir daí que a gente começou a se interessar pelo assunto. Mas em 86 eu volto para a universidade, para a Fundação Santo André, como docente na área de geociências, depois na área de educação, disciplinas na área de educação. E como professor universitário eu levo então essa ideia do GESMAR, do Grupo de Estudos Ambientais da Serra do Mar. E ali é que a gente vai construir essa proposta de interação. Começamos na região de Paranapiacaba, na região ali do Parque Caminho do Mar, na Serra do Mar, e depois é que a gente foi se expandindo para a questão do Vale do Ribeira. E aí, quando a gente conheceu o Caverna, foi aquela descoberta, né, aquela coisa maravilhosa, que fortaleceu muito da gente. Então, a gente sempre ficou nessa da ideia de trabalhar com a educação ambiental, com ações comunitárias, com o ecoturismo, com formação de professores, né, com ações de conservação ambiental, né, e essa região do Vale do Ribeira tem tudo isso junto.
né? Então, isso foi muito forte, sempre trabalhando na perspectiva militância, ensino e pesquisa. Esse sempre foi o meu foco, né? Uma linha mais socioambiental. E sempre como educador, né? Isso que é muito importante na sua trajetória, na sua história. E aí eu queria que você fizesse uma análise para a gente sobre a evolução da educação ambiental no Brasil. Porque a gente se pergunta muito hoje como nós chegamos nesse momento tão desafiador, né? Se o volume de informação aumentou a cada ano, se nós temos aí pelo menos 40 anos de militância. Você acha que a educação ambiental falhou no diálogo com a sociedade, de modo geral? Uma questão muito complexa que você faz, né? Eu sempre falei, eu sempre, na verdade, sempre parti da premissa de que não precisa de adjetivação ambiental, a gente precisa de uma educação com E maiúsculo, né? Então, essa perspectiva de educação com E maiúsculo, que eu sempre destaquei, é o que a gente tem conseguido fazer. Eu não acho que a gente falhou, eu acho que são momentos da sociedade e do processo de globalização, do processo mundial que está acontecendo. A gente sente que as coisas patinam, né? Mas a gente continua acreditando e continua fazendo. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que você vai construindo passo a passo, vai envolvendo mais um, e assim que a coisa anda, né? Mas eu acho que tudo se fortalece no movimento ambientalista. Quando ele se cria, se estrutura, né? Vem junto também, no processo de democratização, a questão da melhoria do ensino, as alternativas de ensino, né? A questão do estudo do meio, a questão do contato com outros ambientes, né? Então, essa articulação entre atores sociais das mais diversas áreas, sejam os educadores da escola pública, da universidade, sejam ambientalistas, sejam dos setores do poder público, vão se organizar e, principalmente, eu me lembro que foi muito importante para mim, os eventos de educação ambiental. Primeiramente, os simpósios de educação ambiental, depois o Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, que começaram em São Paulo, né? Quer dizer, essas coisas aconteceram no Brasil todo, mas eu vou falar mais de São Paulo, onde foi a minha experiência maior, né? Essa produção coletiva, essa aglutinação de pessoas interessadas, né, nessa questão de uma educação para o ambiente, de uma perspectiva diferente de educação, levou então à criação das redes de educação ambiental. Então, a rede paulista, a rede brasileira, a rede do ABC, a rede Santo André, a rede universitária de programas de educação ambiental e várias outras que foram se formando. Então, essa ideia de rede, que é uma ideia de horizontalidade, né, de pessoas que se juntam para construir algo junto. E foi todo esse caminho, né, eu acompanhei toda essa trajetória. Claro que a Rio 92 teve um papel importante de fortalecimento dessas redes, essas redes se consolidam, né, nesse período, né? E com isso vem junto também outras formas de difundir a questão ambiental. Eu não vou jogar que nós perdemos o bonde da história, coisa do tipo, eu não acho isso. Eu acho que a gente continua lutando, continua trabalhando, né, pela educação de qualidade, pela educação e justiça social e pela educação em prol do meio ambiente, né? De qualidade de vida, de qualidade ambiental. Bacana o seu depoimento. Eu entrevistei alguns nomes na primeira temporada sobre tudo, entre eles o Vilmar Berna, que sempre falou muito isso, né? O problema não é educação ambiental, o problema é educação. Mas, embora a essência da educação ambiental seja essa transversalidade, né, vocês apostaram na formação de professores em educação ambiental. Em 1990, vocês criaram um curso de especialização em educação ambiental. Fala um pouco dessa iniciativa e qual foi o que te motivou a entender que era preciso criar um corpo técnico especializado nessa área. Bom, nessa época eu já estava envolvido com as redes de educação ambiental, estava envolvido com a organização desses eventos, né? Inclusive,
Em 87, eu levei o Simpósio de Educação Ambiental lá para a Fundação Santo André. Então, a gente já estava juntando pessoas e discutindo, e eu trabalhava com formação de professores, né? Apesar do foco do nosso curso de especialização em educação ambiental não ser somente professores, seriam agentes educativos, que poderia ser no poder público, poderia ser de ONG, poderia ser da militância, poderia ser de qualquer outro setor, que tivesse uma perspectiva de educação. Então, a gente conseguiu, em 92, criar o primeiro curso de educação ambiental do Estado de São Paulo. Já existia o da UNB, que era um curso já mais antigo, e já estavam aparecendo outros com essa perspectiva, né? E como a gente poder difundir a educação ambiental dentro da universidade, a gente achou que a especialização, a pós-graduação lato sensu, podia ser um caminho. E a gente juntou um grupo maravilhoso, né? Que passou por lá, né? A Ede Oliveira, o Marcos Sorrentino, o Luiz Marcelo de Carvalho, levamos o Marcos Regota para palestra, enfim, um montão de gente passou pelo curso. Eu queria destacar, inclusive, uma que foi parceira a trajetória toda, até terminar, até a gente se aposentar, que foi a Angela Baider. A gente fez um trabalho, né, muito forte de manter o curso, sempre lutando contra a hegemonia de outras áreas de conhecimento que tinham um apelo maior na administração, na economia, né, na engenharia e coisas do tipo, lutando lá com a educação ambiental para ser. Então, o curso foi uma tremenda experiência, né? Essa experiência, depois, inclusive, a gente foi convidado pela Faculdade de Saúde Pública da USP para criar o curso deles lá. A gente ajudou a montar o curso, depois eles deram continuidade, né? Então, foi uma experiência que a gente foi em vários lugares levando essa experiência de formação. Então, e como eu trabalhei toda a minha trajetória com formação, né, socioambiental, isso, para mim, foi casado, né, com a minha trajetória pessoal, profissional. Então, foi uma experiência fantástica o que a gente construiu entre docentes e estudantes que depois foram docentes, como a Eldes Camargo, na área de direito ambiental, né? Foi muito bacana essas experiências que a gente teve lá no curso, né? Uma pena que terminou. Então, eu queria aprofundar um pouco mais essa discussão, porque foi no mesmo período que estava sendo gerida a Política Nacional de Educação Ambiental, que virou lei logo depois, né, durante a década de 90. E uma das questões que a gente vem percebendo é que há pessoas que defendem que a educação ambiental deveria ser uma disciplina, né, inclusive em todos os campos do conhecimento, há pessoas que acham que não, que ela deva ser tratada em todas as disciplinas. Considerando o modelo educacional brasileiro, o que você pensa a respeito disso? Você acha que nós, apesar do esforço de vocês aí de formar pessoas, conseguimos formar um grupo de professores preparados para trabalhar a educação ambiental, sobretudo de forma multidisciplinar? Essa ideia de disciplina sempre foi uma ideia complicada para a gente. A gente considera e nós, educadores ambientais, no geral, a gente considera que não é uma disciplina isolada que vai resolver. Quem que poderia dar essas aulas? Que tipo de conteúdo? E tem uma diversidade de problemas, né? A gente sempre privilegiou a ideia não da multidisciplinaridade, porque multidisciplinaridade é cada um ado, cada um no seu quadrado, né? Todo mundo separado. A ideia da interdisciplinaridade, que é o diálogo entre as disciplinas, ou da transdisciplinaridade, que é do trânsito entre as disciplinas. E eu, mais recentemente, me adotei na indisciplinaridade. Ou seja, a gente não parte da ideia de disciplina, né? A gente parte de uma outra perspectiva, que é a perspectiva que vai na linha do Paulo Freire, que é do diálogo de saberes, né? Então, ele sai da disciplina em si, né? Surgiu em 94 um projeto de lei em São Paulo, que era da criação do cargo de coordenador da educação ambiental.
a gente achou que seria uma ideia muito interessante, porque seria uma pessoa para articular a educação ambiental na escola, fazer esse trânsito entre as áreas de conhecimento, né? Ele teria que ter uma formação de especialização em educação ambiental para participar desse cargo. Então, isso teria mudado o rumo da história, se tivesse ido para frente. Infelizmente, o projeto não foi para frente e a gente perdeu essa oportunidade de criar um mecanismo dentro das escolas que, em vez de disciplinarizar, seria de romper as disciplinas para uma construção coletiva, né? Então, a gente acha que esse é o caminho. Só que a escola sempre tem essa dificuldade. Toda hora vem um modelo novo que cada vez mais tira a liberdade de cátedra do professor, como o apostilamento da educação, como esses programas que o professor tem que estar no mesmo dia, na mesma hora, todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Que a gente não esperasse que chegasse na escola pública e já chegou, né? E eu que sempre trabalhei com alternativas de ensino, com buscar outros caminhos, trabalhar com música, com cinema, com feira gastronômica, com tudo que você possa, com teatro, com pintura, fazer tudo diferente. Hoje você vê cada vez mais complicado fazer isso por conta desse modelo disciplinarizado e restrito, né? Então a gente continua lutando por isso, por um outro caminho. E você falando dessa sua, digamos, criatividade na sala de aula, né, como educador, você também explorou muito o extra-classe, o fora da sala de aula, né? Você fez muitas expedições com seus alunos, saídas de campo, e isso tem se tornado cada vez mais raro, né? Acabou de sair um artigo agora publicado na Nature ou Science, não me lembro bem, mas li, que trata exatamente desse aspecto, como a ausência das atividades de campo podem afetar a própria conservação da natureza. E eu queria saber de você como você vê isso. Quer dizer, você acha realmente que essa experiência do campo, levar os alunos para o campo, ajuda a sensibilizá-los para a conservação da natureza? Mas não há dúvida quanto a isso, né? A gente vê uma transformação da moçada. Eu comecei com o ensino médio, depois ensino fundamental, médio, depois na universidade formando professores na área de química, biologia e ciências naturais, né? E depois geografia, né? Por último, sempre nessa perspectiva de contato com a realidade, né? De sair do muro, né? Das paredes que nos fecham dentro da universidade. E eram épocas incríveis, né? As experiências que a gente teve com a moçada nas atividades, principalmente no Vale do Ribeira, né? Onde eu tive mais contato, né? E era uma coisa que a gente lutava para aquela ideia dos alunos não serem mais another brick in the wall, né? Como dizia o Pink Floyd, né? Um outro tijolo no muro, né? Eu acho que é brilhante esse clipe, né? Do Pink Floyd e esse modelo da educação, esse questionamento da educação. Trabalhar o sensorial, né? Porque a gente não precisa de racionalidade científica. A gente toda hora está recebendo informação, se quiser, boa informação, né? A questão não é informação, a questão é sensibilização. Então, e essa nova sensibilidade é importante, esse contato direto, não só com a natureza, com o rio, com a floresta, com a caverna, com a montanha, mas com as comunidades, né? Caiçara, ribeirinho, indígenas, quilombolas, né? Esse contato com outras culturas, né? A gente, quando fazia estudo meio, a gente voltava com a turma fervilhando de ideias, eles estavam super estimulados. E eu vejo que a tecnologia está corrompendo isso, né? Tá tornando a gente cada vez mais ensimesmado. Eu até digo que o cérebro parece que foi parar na palma da mão, né? Então, eu não preciso mais pensar, porque eu recebo tudo pronto. E era engraçado, no meio de uma aula, eu dizia assim, o que vocês acham de tal coisa? O que vocês pensam sobre tal coisa? E o pessoal começava a teclar, né? Googlear, né? Como se diz. E eu falava, aí eu apagava a luz, eu via todas as luzinhas acesas do celular, né? Eu apagava a luz da sala para ver, né? Eu falava, gente,
Eu não estou perguntando o que o Google sabe, eu quero saber o que vocês pensam sobre o assunto. Não está sendo avaliado, quero que vocês falem livremente. Então, cada vez mais a gente está vendo isso, essa dificuldade de pensar, essa coisa de ter as coisas prontas, e eu digo que inteligência artificial é o derradeiro dessa filosofia, porque nós não estamos preparados para a velocidade com essas coisas que estão acontecendo. Então, eu acho que precisa o tempo todo romper, né? Romper. Não é que nem agora, por exemplo, proibir o celular na sala de aula. É fazer outra coisa que está na sala de aula. É mais do que isso. Nem que seja no jardim. Quantas vezes eu fiz horta na escola, eu trabalhei com o jardim da escola, a gente arrumava a escola, pintava a escola, fazia pintura mural, né, na escola, fazia várias outras coisas, teatro, né, ou o grupo de gastronomia, né, que a gente fazia, produzia alimentos, com aproveitamento máximo de partes de vegetais, né? Essa coisa que, se eu não posso sair para ir para longe, eu posso criar coisas no próprio espaço da escola, ou por exemplo, os jardins suspensos, né? Ou usando garrafa PET, ou usando materiais que são recuperados, né? Para isso. Ou seja, a manualidade, né? Trabalhar as manualidades, trabalhar outras perspectivas que não só o racional. Eu acho que está faltando muito isso. E eu sinto completamente a diferença, porque eu sou da época em que a gente ia para campo, tinha espaço, era estimulado aí, inclusive, para uma época que agora tudo é proibido, tudo é muito cerrado. Tem muita coisa interessante, não vou dizer que não tem muita coisa interessante do ponto de vista de tecnologias. Por exemplo, tem programas que identificam aves, tem programas que identificam plantas, tem muitas coisas que podem, né? Eu acho que em vez de proibir o celular na sala de aula, é usar ele responsavelmente, né? Usar a favor de um conhecimento mais adequado. Mas o problema é que a gente ainda está no modelo de sala de aula, que o professor fala, o aluno escuta, e isso não mudou desde a existência da escola, sempre foi assim. Então, tem que romper com isso, temos que romper o tempo todo com isso, e eu sempre lutei por isso, sempre formei gente para fazer isso. Só para corrigir a informação que eu dei, o artigo que eu me referi acabou de ser publicado na revista Trends in Ecology and Evolution, e ele chama Extinção da Experiência entre Ecologistas. É um artigo muito interessante e que ele trata, inclusive, a questão da tecnologia, mas não do celular. Ele fala da tecnologia que hoje te permite estudar o campo sem ir a campo, como o uso de drones, de câmeras trap e tantas outras coisas, né? Então, a tecnologia ela é uma ferramenta positiva, mas também o artigo diz isso, né? Afasta a gente dessa experiência que você sabe também, né? Que a gente não aprende e não ensina em sala de aula, né? Que é a experiência com o morador, com as populações tradicionais e com a natureza, não é isso? Pisar no barro, tocar a terra, abraçar a árvore, sentir os aromas das flores, conversar com as pessoas humildes, com sabedoria enorme, as pessoas mais idosas que têm tanto conhecimento, tem tanta coisa para fazer, né? Eu lembro das últimas experiências na escola, lá na universidade, de fazer uma pequena trilha em Paranapiacaba, e um trechinho dela tem um riachinho acompanhando. E do nada, não sei nem como, às vezes aparece algumas coisas para a gente, eu comecei a tirar o meu sapato e a meia. Não falei nada para os alunos. Eu juntei eles, fazia assim, vem cá, vem cá. Aí eu comecei a tirar o sapato. Eu, sem falar muito, tirem também, né? O pessoal, tira o sapato, as meias e tal. E a gente andou um trechinho, o pessoal relutou e tal, até que conseguiram, o pessoal tirava o sapato e andava descalço. Um trechinho da trilha, entrava por blocos de rocha, entrava no riachinho, pisava no riacho, geladinho, e a gente andava ali, sei lá, 30 metros, 50 metros, e no final eu sentava, ficava esperando eles, e eu
abraçava eles, dizia a importância deles estarem ali naquele momento, e nesse momento eu pegava um pouquinho de água e jogava aqui, deixava a água escorrer por dentro da roupa deles, tipo um batizado, assim, uma ideia. Como marcou esses futuros professores de biologia, né, principalmente, né, eu trabalhei com turismo também, no curso de turismo da PUC, de São Paulo, trabalhava com essa perspectiva. Eu relatei, tenho publicado essas experiências, e era impressionante o preconceito de botar o pé no chão. Vou machucar, vou não sei o quê, vou ficar com frio. Eles não sentiam nada disso, ao contrário, a gente sentia energizado, a gente sentia outra coisa. E uma coisa que surgiu do nada, assim, de uma hora para outra pareceu, vou fazer um negócio diferente. E esse estalo, essa energia, esse plim, né, tem que ter, o professor tem que ter esse tempo todo, essa capacidade de desconstruir o que tá na lógica do dia a dia. O Mansur Lutfi dizia que era encontrar o extraordinário naquilo que é ordinário. Ou seja, sempre buscar as coisas que estão para lá do ordinário. O ordinário é o que está na ordem do dia. Né? Então, é o extraordinário que a gente quer. Maravilha, Afonso. Pois não, pode continuar. Não, tudo bem. Esse. Tá ótimo. Eu tenho entrevistado muita gente, conversado bastante, e é impressionante como sempre, ou sempre não, mas a maioria das conversas fala-se no Vale do Ribeira, né? E, sobretudo, nesse período da década de 70 e 80. Você acha que ali está a gênese da conservação do Brasil? E por quê? Bom, essa região do sul do estado de São Paulo, né, Vale do Ribeira, que vai até o Paraná, né? Esse rio, né? Você pensa que é uma das regiões mais conservadas do Brasil, né? Importantes remanescentes florestais de Mata Atlântica, né? Diversos rios, cachoeiras, uma das maiores concentrações de caverna, que levou inclusive à criação do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, o PETAR, que é a região que eu vou estudar, né? Inclusive. Foi área piloto, né? Foi uma área piloto da reserva da biosfera da Mata Atlântica. E nesse contato, né? Inclusive um do outro entrevistado, que é o Cleiton Lino, né? O Cleiton, um grande camarada, tanto espeleólogo quanto da questão da SOS Mata Atlântica, né? A gente, que foi presidente do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, mostrou, né, essa importância desse lugar, né? História peculiar do Brasil, os primeiros arraiais de mineração de ouro. Quando fala em ouro, a gente pensa em Minas Gerais, mas as primeiras experiências de mineração, as primeiras vias de acesso sobem o Rio Ribeira, que é um rio navegável para o Planalto, né? No século XVI, XVII. E depois outros minerais vão estar associados, o chumbo, a prata, o calcário, etc. Né? E várias cidades vão sendo construídas ao longo do Rio Ribeira de Iguape. Registro, Iguape mesmo, né, no sul, né, no Alto Ribeira Iporanga, né, você tem Eldorado, onde está a Caverna do Diabo, e as comunidades quilombolas, né, ao longo de todo essa região, né, foi palco do movimento guerrilheiro na época da ditadura militar. Então, é uma história de muita efervescência, né, além de ser essa área de remanescente florestal fundamental. Então, não é à toa que ali tenham começado as primeiras experiências, até porque São Paulo foi um estado que surgiram, o movimento ambientalista surgiu com bastante força. Não vamos negar, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, todos, né, no Nordeste, né, vários lugares aconteceram isso ao mesmo tempo, mas no caso de São Paulo, né, onde está um grupo grande de pessoas, de ambientalistas, de entidades ambientalistas, então a gente teve essa experiência, né, de ver, e eu aprendi muito com o Vale do Ribeira durante esse período, né, que a gente teve essa relação. Realmente é um lugar impressionante. E, além de tudo, as pessoas do lugar, né, são pessoas com uma sabedoria impressionante. Afonso, e aí você se envolve com a conservação de cavernas, né? Por que é tão importante
se preocupar com a conservação das cavernas, não só no Brasil, como no mundo? Bom, as cavernas são ambientes únicos. Inclusive, uma vez um espeleólogo europeu disse que para você ter a mesma sensação de pisar na Lua, de pisar num lugar que você nunca pisou, nunca ninguém pisou no lugar, só numa caverna você vai ter essa sensação, né? Porque é um lugar único, que você tem um ecossistema especial, né? Você tem um ambiente, um ecossistema muito equilibrado, né? Que está ali dependendo porque não tem luz, não tem sem luz, sem vida. Então a vida que corre ali é uma vida que tem que se especializar muito naquele ambiente, né? Além disso, você tem um conhecimento gigantesco acumulado ali. Nós estamos dentro da rocha, a gente consegue ver a rocha por dentro. Nós temos achados arqueológicos, paleontológicos, você tem essa vida especializada, né? Essa fauna, essa existência. Então, destruir uma caverna é destruir história que a gente não conhece. Você tem uma ideia, a gente tem 23 mil cavernas cadastradas hoje, né? Mas o potencial estimado é de mais de 200 mil. Então, a gente não conhece nada das cavernas ainda no Brasil. Tem bastante, a gente, né, quando começou, tinha, sei lá, alguns, 2 mil, hoje você tem 23 mil, mas ainda tem muito que conhecer. E hoje os estudos de climatologia, de paleoclimatologia, com espeleotemas, né, que são as ornamentações, estalagmites, elas se formam com camadas. Então, hoje você pode fazer datação, fazer uma série de experimentos com essas camadas, e você consegue ver como é que era o ambiente externo, né, porque a água que entrou ali para formar aquela ornamentação veio do ambiente externo. Então, tem muita coisa se desenvolvendo, né? O Francisco Laureano, o Ivo Karman, uma opção de gente lá o Francisco Cruz, lá na USP, na geologia da USP, tem trabalhado com esse assunto, né? Tem muitos outros, né? E é um assunto fundamental. Então, você imagina essa experiência de ir para a caverna, de descobrir uma caverna nova, de descobrir essas informações, quanta coisa não está ali acumulada, né? Embora a gente tenha uma legislação robusta sobre conservação de cavernas, que inclusive você ajudou a construir, né? Ainda esses ambientes estão sob forte ameaça, sobretudo de mineração, não é isso? Além do fato de serem desconhecidos, como você falou. É que essa foi sempre uma briga colocada de forma de polarizar, proteger ou destruir as cavernas, né? E houve uma mudança. Antes, a legislação dizia que toda caverna é bem da União, portanto, todas devem ser protegidas. Depois veio uma legislação, uma nova mudança pela pressão das mineradoras, das represas, das rodovias, aeroportos e vários outros empreendimentos que passam por áreas que têm cavernas, que fez com uma mudança da legislação que passasse a ser obrigatório provar a relevância da caverna. Para nós, a relevância é intrínseca, né? Mas eu lembro que nessa época as mineradoras comemoraram, agora a gente vai poder ficar livre desses ambientalistas chato, né? E eu fui entrevistado por uma revista chamada Endemine, que é uma revista de mineração. E eu falava lá, a gente não é contra a mineração, seria uma hipocrisia, a gente depende de um monte de minérios, de minerais, de materiais para sobreviver, né, todo dia, né? Mas o que a gente precisava era um diálogo para tentar encontrar uma maneira de produzir materiais, de obter materiais com o mínimo impacto. E daí que surgiu várias outras alternativas, né, lá na Sociedade Brasileira de Espeleologia, como último ato, quando eu era presidente da Sociedade Brasileira de Espeleologia, foi firmar um convênio entre a Votorantim Cimentos, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e a SBE, para um programa de mineração, de
boas maneiras da mineração em áreas kársticas, em áreas que têm cavernas. Então, a gente tem trabalhado com essa questão do diálogo, da perspectiva. Hoje está mudando para pior ainda mais, né, a legislação, e hoje a gente está tentando retomar o diálogo para uma legislação que é aquela que a gente deveria ter feito lá atrás, nos anos 90, quando, inclusive, o Fábio Feldman foi um dos proponentes do projeto de lei, a gente fazer um diálogo tentando encontrar um meio termo em relação a isso. Então, sem esse diálogo vai ser difícil. Não dá para ficar nessa visão dicotômica, né? Maravilha, só lembrar a nossa audiência aqui que Fábio Feldman e Cleiton Lino, duas figuras que o Afonso citou aqui, estão na primeira temporada nossa, vale muito a pena. Mas você falou da sociedade. Me influenciaram, né? E me influenciaram na trajetória, eu tive muito contato com eles. Maravilha. Você falou da Sociedade Brasileira de Espeleologia, e ali você desenvolveu uma série de inovações, de coisas criativas e tal. Mas eu queria chamar a atenção para um aspecto que eu achei muito bacana, que é a ideia da espelho inclusão, né? Que é dar a oportunidade de pessoas com necessidades especiais também visitarem esses ambientes. De onde vem essa ideia? Como foi isso? Enfim. Esse fato é muito interessante. Foi lá no GESMAR, no Grupo de Estudos Ambientais da Serra do Mar, né? Um belo dia, uma pessoa ligou, né, e perguntou: eu quero ir na excursão de vocês aí do GESMAR. Eu posso ir? Eu não sou da Fundação Santo André. A gente falou: claro, um prazer, né? Vamos lá. Aí ela diz assim: só que tem uma coisa, eu sou cadeirante. Aí a gente ficou: nossa, e agora, né? O que a gente vai fazer? Mas não esmoreceu. Então, na época, o Robson Zampaulo, que era um querido amigo, né? Hoje bioespeleólogo, né? Trabalha com biologia subterrânea e tal, a Cláudia Luz, estavam à frente da organização de discussões. Eles bolaram um sistema para levar essa menina em todo o trajeto nas cavernas, na expedição que a gente fazia para a caverna. Subir as escadinhas na Caverna de Santana, ir pelas trilhas. A gente contratou uma mula para ela ser transportada na trilha com a mula, contratou 2 companheiros guias locais, mais 2 guias locais que se revezavam, fizeram uma espécie de cadeirinha, e com isso ela fez tudo que todo mundo fez, né? Então, ela ficou tão emocionada com a atividade e tal, que ela entrou para o nosso grupo, e depois ela que criou a comissão de espelho inclusão dentro da seção de espeleoturismo da SBE, e a Eriquinha, a nossa querida Eriquinha, a Érica Nunes, foi até hoje, e ela foi realizando, então, estudos para avaliar, inicialmente para cadeirante, mas depois para outros portadores de pessoas com deficiência, né, que é o termo que se usa hoje, pessoas com deficiência, então auditiva, visual. Ela foi testando roteiros, não só em São Paulo, mas também em Minas Gerais, e publicou vários artigos sobre isso. Está lá no cavernas.org.br, que é o site da Sociedade Brasileira de Espeleologia. Tem uma parte de publicações, lá você vê os documentos dos congressos, você vê uma série de revistas, a revista Turismo e Paisagem Kárstica, você vai ver várias publicações lá interessantes sobre esses assuntos, né? Foi uma experiência fantástica essa, e inusitada. Afonso, provavelmente, acho que não deve ser diferente do problema da biodiversidade, por exemplo, esse fato de nós desconhecermos muito as cavernas tem a ver com a falta de profissionais, e aí eu aproveito para expandir um pouco a pergunta: como se forma um espeleólogo no Brasil e quais os desafios e oportunidades que alguém que se interessa no tema teria? Bom, eu tenho me dedicado a vida toda a estudar isso, né? Trabalhar com a questão de processos formativos, em geral, particularmente educação ambiental, ecoturismo e espeleologia são as áreas assim que eu atuo com mais profundidade, né? E lá na SBE a gente criou em 92 a seção de educação
na época chamava Seção de Educação Ambiental, depois passou a se chamar Seção de Educação e Formação Espeleológica, e hoje tem a Escola Brasileira de Espeleologia. E a gente foi procurar experiências no mundo todo, a Federação Francesa, a Espanhola, né, tem várias experiências das escolas de formação espeleológica. Mas foi na Federação Portuguesa de Espeleologia que a gente fez um convênio, uma parceria, para implantar a nossa Escola Brasileira de Espeleologia, a EBRE. Tem lá no site da SBE, também tem um acesso para a EBRE. A gente tem cursos de formação em vários níveis, né? Tem o nível 1, que é o nível do despertar da espeleologia, depois tem a formação básica, tem a formação especializada, né? Aperfeiçoamento. Então, hoje a gente tem conseguido formar várias pessoas por aí. Por outro lado, a gente precisa destacar o papel dos grupos de espeleologia, porque todos os grupos, para que as pessoas poderem participar dos seus grupos, têm que ter experiência. Na época não existia nada para formação, então tiveram um papel importante. Até hoje os grupos de espeleologia dão cursos introdutórios, né? Tem várias entidades que fazem isso, a SE em Ouro Preto, né? O grupo Pierre Martin em São Paulo e assim por diante, né? Tem um montão, não vou falar todo mundo, mas e também depois as universidades, com disciplinas de graduação, depois de pós-graduação, programas especializados de mais ampliada, seja no âmbito da graduação, seja no âmbito técnico, seja no âmbito científico. E, mais recentemente, uma coisa que eu vinha propondo desde os anos 90, que era um curso de especialização em espeleologia. Aproveitando a experiência da especialização em educação ambiental, eu tinha montado um projeto de uma especialização em espeleologia em 97. Infelizmente, na época, eu não consegui apoio, não foi passando, e agora, recentemente, em 2023, a Universidade de Passo Fundo, em parceria com a Fundação Casa da Cultura de Marabá, criaram um curso de especialização em patrimônio espeleológico. Está indo para a 3ª edição, é um curso pioneiro no Brasil, que forma no âmbito de pós-graduação, sem a perspectiva investigativa que tem no estrito sensu, né? Uma perspectiva um pouco mais técnica, nem mais profissional, que eu tive a oportunidade, o prazer de trabalhar com algumas disciplinas, na área de história da espeleologia, na área do imaginário, da sociedade e as cavernas, que são temas que eu trabalho, né? E na educação ambiental e o espeleoturismo, né? Então, mesmo que tardiamente, estamos em processo, esperamos que se propague. Tem outros cursos aparecendo, né, nessa linha, né, de formação do espeleólogo. Então, tem o lado da Escola Brasileira de Espeleologia, que a gente tem o programa para a formação do espeleólogo, né? E a gente quer fazer parcerias, inclusive, com esses programas, seja na graduação, na pós-graduação, para poder estimular cada vez mais esse envolvimento da Sociedade Brasileira de Espeleologia com a formação dos espeleólogos. Afonso, eu queria voltar ao Vale do Ribeira para a gente refletir sobre outra questão. Eu não conheço, infelizmente, embora passe por ali há décadas pelos parques da região, passe na estrada, né? Porque eu estudo há quase 30 anos a região de Guaraqueçaba, que é uma região contínua, na verdade. Então, acredito que as realidades são muito próximas, né? E o que a gente percebe é, de modo geral, locais de rica biodiversidade, de uma biodiversidade fabulosa, mas economicamente muito acessível, com índices tradicionais econômicos muito baixos, né? Esse desafio entre conservar ou manter essas áreas e a biodiversidade dessas áreas, mas garantir também que essas áreas tenham, ou as pessoas que moram nessas áreas tenham a possibilidade de se desenvolver economicamente, é possível com o modelo econômico atual ou a gente tem que buscar novas estratégias econômicas? Bom,
O modelo econômico atual, a gente não tem experiência para nada, né? A gente está indo para uma situação quase que insustentável, né? A gente precisa procurar novos caminhos, sem dúvida. Mas é um tema complexo, né? Porque é diverso e cada realidade é uma realidade e tem experiências diferentes, né? Eu acredito que a situação ainda predomina, né? Dessa proteção ambiental como empecilho, como dificultador do processo de desenvolvimento econômico, né? Na visão das pessoas e não como as coisas vão acontecendo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma série de iniciativas que vão rompendo com essa ideia, né? Com esse modelo, que é possível desenvolver protegendo o meio ambiente, né? Como alternativas. E a gente vê no Brasil todo experiências sendo apresentadas, né? Por exemplo, lá no Vale do Ribeira mesmo, a comunidade quilombola lá do Ivaporunduva faz um trabalho muito interessante com turista, que as pessoas mergulham no dia a dia deles e acompanham o dia a dia deles, e com isso gera renda para a comunidade, né? Então, é preciso de políticas públicas diferenciadas, ampliar esse diálogo entre os atores envolvidos, né? Não só o poder econômico, o poder público, os ambientalistas, os militantes sociais, né? As comunidades locais, tem que haver um diálogo para que consiga encontrar alternativas. Existem muitas, né, possíveis. Em Poranga, a gente estava montando uma proposta nos anos 90, a proposta era os alunos têm as aulas normais no período da manhã e à tarde eles teriam uma disciplina, um curso profissionalizante. Na época não existia tanto isso, hoje até já existe. Mas a ideia era 3 linhas. Era agricultura alternativa, então tinha cogumelo, criação de cogumelo, tinha a questão da apicultura, tinha várias outras coisas que têm relação direta com a floresta, que dá para fazer sem, né, a piscicultura, né? Você tem o artesanato, né? Então, trabalhar com palha, com barro, com madeira, né, com escultura, tem que ir lá em Poranga, lá no Vale do Ribeira tem bastante coisa, inclusive agora tem experiência com vidro, né? A Janaína, né, Oliveira, ela faz um trabalho muito belíssimo no Flor de Aragonita, né? Com vidro reciclado. E também a questão do turismo, né, do ecoturismo. Isso em 92 eu propus, né? A gente estava num curso de formação de professores, a gente montou um projeto, infelizmente o projeto não veio o recurso e a gente não conseguiu tocar. Tocamos assim, por conta própria, ao largo do tempo, pouco a pouco, né? Mas implantar um programa efetivo nunca aconteceu, infelizmente, né? Mas existem possibilidades e é só estimular. A comunidade local tem muita experiência, tem muito conhecimento, né? Precisa trabalhar com essa perspectiva. Trabalhar com eles, não é trabalhar para eles, é trabalhar com eles. Você citou aí o turismo, né? E o turismo, de fato, é uma oportunidade concreta de desenvolvimento para esses locais. Como você vê a evolução do turismo de natureza no Brasil? Bom, eu tive a oportunidade de acompanhar lá nos anos 80 a efervescência desse discurso, né? O conhecer para preservar, né? Tal, lá da Embratur, enfim, nos anos 80, e as trilhas na Serra do Mar, onde foram as primeiras operadoras de ecoturismo, começam por ali, né? E a gente que estava fazendo trilha, a gente acompanhou esse processo todo. A gente vê uma evolução muito grande, né, desse turismo, né, de relação com a natureza, mas a gente trabalha mais com a perspectiva do ecoturismo, por conta de trabalhar tanto a questão da conservação ambiental, quanto da cultura local, das culturas locais, do envolvimento das comunidades locais, né? Essa perspectiva eu acho que é melhor e mais apropriada, né? Não é um bando de gente no meio do mato, né? É uma coisa mais interativa,
né, de diálogo, de aprendizagem, né, com as pessoas desses lugares. Né? Então, a gente vê muitas experiências boas acontecendo, mas ainda vemos muitos problemas. Né? Essa coisa do vamos levar gente, muita gente, e os excessos que vão ocorrendo, que acabam prejudicando aquele lugar. Né? Tem crescimento no setor, o setor, sem dúvida, se consolidou, né? Esse turismo associado a outras formas de turismo de aventura, o geoturismo, né? O espelioturismo, vem se associando com essa história do turismo de natureza e está crescendo bastante. Né? O potencial é gigantesco. Né? E o Brasil tem potencial, e não é só atrás as pessoas, é pensar, planejar, envolver, discutir, dialogar, executar em conjunto, participação. Você sempre chama atenção para o fato de que o turismo não pode ser pensado só do ponto de vista econômico, né? Mas também cultural, social, e outros aspectos. Nesse sentido, como você tem visto a expansão da ideia de concessões de parques nacionais, estaduais no Brasil? Você acha que é uma boa estratégia? Bom, antes de mais nada, o turismo é um fenômeno social historicamente construído. Deslocamento de pessoas de um lugar para outro, motivados por algum interesse pessoal. Pode ser saúde, pode ser de visitar uma família, pode ser de conhecer um outro lugar, uma outra cultura. Né? Ele é um fenômeno social, é um fenômeno que leva as pessoas a quererem ir para outro lugar. E querendo ir a outro lugar, precisa do transporte, precisa da hospedagem, precisa de uma série de outros fatores que estão associados, da alimentação, etc. Né? Então, pensar o turismo só como indústria, só como um modelo econômico, com uma forma econômica, seria um simplismo equivocado. Né? Não dá para pensar só por aí, é muito mais do que isso. Talvez os problemas que a gente vê relacionados ao turismo decorrem desse tipo de visão, de pensar quanto de dinheiro vai gerar, quanto que, né? Eu só penso em quantidade, só que quantidade nunca foi qualidade, né? Então, formas de gestão dessas áreas que recebem o turista existem e tal. A ideia da concessão poderia ser interessante se fosse no diálogo com a comunidade, pensando que a comunidade é a que conhece aquele lugar e pode construir uma boa experiência. Não só do ponto de vista de me livrar de um gasto, não só né, e gerar dinheiro. Né? Quando a gente vê as concessões, elas, por mais que tenham discutido, por mais que tenham alternativas, e se vê algumas experiências boas, né, no Brasil, no geral, acaba vendo muito desse lado, de me livrar de uma coisa que só gasta dinheiro, né, e gera pouco recurso. Se eu pensar por aí, eu vou criar um problema muito sério para a comunidade e para a própria área que eu estou querendo que seja visitada. Né? A gente já viu muita gente deixar de visitar um lugar pelo excesso de pessoas, pela destruição do lugar, enfim, pela uma série de fatores, aumento muito dos valores, né, das atividades no lugar. Então, de um lado, elitizando o processo, de outro lado, criando obstáculos para as pessoas quererem ir para esses lugares. Então, tem que ver para além disso. Né? Então, eu não sou a favor do modelo de concessão, nesse sentido, vamos dar para uma empresa porque ela vai gerar lucro para a gente. Esse eu sou completamente contra, né? E lá no Vale do Ribeira a gente se organizou, né? Tem um grupo organizado, eu apoio totalmente o trabalho deles contra a concessão nas unidades de conservação lá do Vale do Ribeira. Né?
E o turismo de natureza, ele nos permite exercitar esse desafio, né? Que é, por um lado, atrair as pessoas para a natureza, para podermos sensibilizá-las, reconectá-las, mas também evitar aquilo que a gente pode chamar de festival carnavalesco, né? Que aquele ambiente se transforme num turismo de massa tradicional. Nesse sentido, você acha que o turismo de base comunitária é a saída para esse tipo de local, para essas áreas? Eu diria que a perspectiva da base comunitária deveria ser a base de todo tipo de turismo que faça, que pretenda uma relação de conservação ambiental ou cultural, né, de relação com a comunidade local. Então, essa é a ideia. Por exemplo, a gente tem o Congresso Nacional de Ecoturismo, né, o Conecotur. Inclusive, vai ter em agosto em Ponta Grossa, todos estão convidados a participar, promovido pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. E lá no grupo, né, da Sociedade Brasileira de Ecoturismo, né, que eu ajudei a criar, a gente discute muito disso. Ele, inclusive, juntou com o Encontro Nacional de Turismo de Base Local, ou de base comunitária, porque a gente vê a integração dessas duas coisas de forma muito íntima. Né? Não dá para fazer uma atividade de ecoturismo se não tiver um associado a um turismo de base comunitária. Né? Então, você vai fortalecer a experiência de interação com a natureza, mas também com a cultura local, com a troca que acontece com aquela realidade. Né? Vai ser bom tanto para a comunidade quanto para as pessoas que visitam, né, essa interação. Claro que tem que tomar uma série de cuidados, né? A comunidade tem que estar organizada de um lado, não basta falar, eu quero fazer, tem que estar preparada para isso, né? E de outro lado, a questão do planejamento da atividade turística para levar em consideração todos esses aspectos. E sempre pensar que quantidade não é qualidade, né? Eu posso ampliar junto com a ampliação da experiência ecoturística, da experiência do turismo de base comunitária. Ou seja, envolvendo mais gente, envolvendo outros setores, envolvendo outros tipos de atividade, fazendo rodízio de atividade, né? Cada um levando uma parte do processo, né? Distribuição de renda, fundamental, né? Essa coisa de estar... Então, eu acampo na casa de um, eu como a comida na casa do outro, eu contrato um guia de outra família, e assim por diante. Essa coisa é básica, eu acho, para a gente ter um aumento de fluxo, mas com qualidade e responsável. Fóssil, já falamos sobre tantos assuntos bacanas, educação, sua trajetória com a conservação de cavernas, turismo, e outras tantas histórias estão no seu livro, né? O meio ambiente prejudicou a gente, natureza, cultura na pedagogia dos conflitos socioambientais e nas histórias do Vale do Ribeira, em São Paulo. Fala um pouco para a gente do livro, da sua experiência, o que o leitor vai encontrar ao ler o seu livro. É interessante porque esse livro surgiu da minha pesquisa de mestrado de 30 anos atrás, lá na Faculdade de Educação da Unicamp. Eu comecei numa perspectiva de trabalhar com ensino de ciências, ensino de química, na área urbana, fui trabalhar com educação e movimentos sociais e terminei com essa questão da pedagogia do conflito. Porque foi a minha trajetória, foi assim. Eu fui tendo esse contato com o lugar, e a partir do contato com o lugar que foi se construindo essa pesquisa. Então, quando a editora Apes me convida para publicar o livro, foi um momento interessante, porque eu revi tudo que eu havia feito lá nos anos 90, vi que tem muita coisa que ainda paira no ar, né? E principalmente porque essas histórias que eu vou contar, as histórias do Vale do Ribeira, as histórias das pessoas daquele lugar, a partir de depoimentos, usando história oral, né? Eu que sou químico, vou trabalhar com sociologia, com psicologia social, com história oral,
né? Vou trabalhar com outras perspectivas de conhecimento, porque eu quero entender como é que surge essa frase: o meio ambiente prejudicou a gente. Quem não se incomoda com essa frase? É uma coisa, né, inquietante, né, essa frase. Então, eu vou tentar descobrir a gênese dessa frase, né? Que meio ambiente é esse que prejudica alguém? Então, na verdade, né, simplificando a história toda, né, a política de meio ambiente que foi implantada não foi implantada em conjunto com a comunidade, mesmo tentando, mesmo os agentes ambientais envolvidos tentando fazer isso, as políticas, né, o poder público criava entraves, né? O próprio Cleiton Lino, que é um personagem importante nesse trabalho, porque ele esteve envolvido com 2 temas que eu trabalhei, que é a implantação o tombamento da cidade de Poranga, que é o tombamento do patrimônio arquitetônico, né? Dos anos 70, que culminou em 1980, e a implantação do Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira, do PETAR, né? Onde estão as cavernas, onde tem esse espeleoturismo. Então, veio a questão da cultura e de natureza. Talvez o turismo como mediador. Acabei não tendo fôlego para tocar todas essas coisas junto, mas eu trabalhei, então, a perspectiva das histórias. As histórias por trás, né, pelo ponto de vista dos documentos oficiais, pelo ponto de vista do depoimento dos moradores locais. Então, vou checar a visão do poder público, a visão da comunidade, mediada pela imprensa, porque eu consegui montar uma hemeroteca de quase 200 notícias de jornal. Então, eu vou estudar isso. Era para ser apenas o pano de fundo de uma proposta de trabalhar com educação popular, com a educação comunitária, que a gente criou um grupo local, o SOS Poranga e tal, mas eu acabei tendo que cortar, né, esse tema nesse aspecto. Então, o trabalho que eu fiz foi exatamente isso. Inclusive, os professores de história da região usavam a minha dissertação, agora o livro, né, como matéria-prima para aula de história local, porque eu contextualizo todo o Vale do Ribeira todo, né, subindo pelo Rio Ribeira de canoa, com os naturalistas lá do século XIX, e contrapondo com uma subida de carro, né, que eu vou vendo as cidades do Ribeira se construindo, e depois eu vou me instalar em Poranga, que vai ser a área que eu vou fazer o meu estudo de caso, e lá vou, então, contar a história de Poranga, em todas as suas etapas, em que a mineração sempre tinha um apelo, né, que eles achavam que a única alternativa para lá era a questão da indústria mineral, e a aposta do turismo teve muito bloqueio, muita dificuldade, mas acabou se sustentando, e hoje é uma das atividades econômicas principais do município, está ligado ao turismo, né? Por isso, desse discurso, né, do meio ambiente prejudicou a gente, porque eles viviam da agricultura de subsistência, né? E depois, com a polícia florestal multando eles começaram a cortar o palmito de forma ilegal, né? Porque eles diziam, é mais fácil esconder um feixe de palmito do que uma plantação de mandioca, de arroz, né, de feijão para comer. Isso eu vi nas entrevistas com as pessoas, né? E eu procurei vários setores do município, trabalhei com o político, com o agricultor, com o comerciante, com o professor, com o ambientalista, eu fiz uma varredura de temas, sempre tentando ver a relação deles, a vida deles com aquele lugar. Porque tinha um conflito muito forte nessa época, principalmente nos anos 80. Você falar de meio ambiente era quase proibitivo lá na época, né? Inclusive, um dos prefeitos estava estimulando o pessoal a comprar motosserra para cortar as árvores de uma vez para acabar com isso. Uma vez eu vi um discurso de um político que dizia devia pegar fogo toda essa floresta para os ambientalistas pararem de perseguir a gente.
A gente sabe que não era isso. Era sabe aquela coisa que está guardada e a pessoa tem que soltar uma revolta para fora, né? Lógico que eles nunca fizeram isso e não era assim o pensamento deles. Mas era essa revolta de que vinham as pessoas de fora e achavam que eram dono da verdade. Eu mesmo, quando vou para lá, eu me deparo com isso. E na minha pesquisa eu vou contar, inclusive, as cabeçadas que eu dou. Né? Geralmente a gente fala na pesquisa, a gente fala só as coisas boas, né? Eu não, fiz questão de contar as cabeçadas, os equívocos, né? Que eu tinha, né? Com a visão que a gente tem, né? De ambientalista. Então eu ficava chocado com aquela frase, mas ao mesmo tempo eu vou ver o ponto de vista deles e vou descobrir que é muito mais complexo que isso, né? Que não tem, eles não são coitadinhos, mas também não são os vilões da história. Eles são pessoas sobrevivendo no seu lugar, querendo sobreviver no seu lugar, né? E vivem secularmente ali, né? São populações que já estão gerações e gerações de lá. A festa cultural lá, uma festa importante na passagem do ano, que é de Nossa Senhora do Livramento, tem mais de 200 anos. Se organiza, sobe o Rio Ribeira e desce uma procissão fluvial, né? De canoas, de boias, enfim, barco, né? E, na passagem do ano. Então, são experiências que tem naquela região e visões. Por exemplo, um morador local, né, eu fui entrevistar uma pessoa que ele era... você quer entrevistar um caçador? Quero, caçador. Né? A gente fica... É o cara do mal, né? O cara que causa... Chega lá, você leva uma tabefe na cara, né? Você leva com luva de pelica. E ele vai contar para mim... Foram 4 horas de entrevista com o seu Gonçalo, querido seu Gonçalo, já falecido. Ele disse assim, não, você não pode matar os bichos qualquer hora, não. Você tem que tomar cuidado, porque você tem que ver, o tucano come a jussara, né, o fruto da jussara, e cai no chão. Aí vem o preá e come o fruto da jussara. Aí depois vem a jaguatirica e come o preá, e assim por diante. Eu tenho que saber a época e tal. Então ele deu uma aula de ecologia, né? Ele diz assim, entrou na mata, a gente se sente, parece que é outra vida, a gente se sente bem, a gente vê que é a vegetação mesmo que está mandando naquilo. A frase dele, eu nunca me esqueci, né? Quer dizer, sabedoria. E outra coisa que ele me contou, muito legal, ele perguntou assim para mim, sabe o que acabou com a comunidade aqui no bairro da Serra, né, que é o bairro que recebe o turismo lá em Poranga? Eu falei, não, é açúcar refinado. Falei, ué, açúcar refinado? Porque quando a gente tinha... ele dizia para mim, eu não sou ninguém se eu não tomar café com rapadura, né? E aí ele estava me oferecendo café com rapadura, e daí começou essa história. E hoje não tem mais, hoje é o açúcar refinado. Então ele diz, porque antes tinha o cara que plantava a cana, tinha o cara que tinha a mula, tinha o cara que tinha um moinho, tinha o cara que fazia, a pessoa que fazia o tacho, tem a pessoa que produzia a rapadura, tinha pessoa que cada um tinha um papel social e trocava essas informações, gerava um para o outro conhecimento e também as necessidades que eles tinham de materiais, de coisas, né? Então ele disse, quando chegou o açúcar refinado, você passou a vender a força de trabalho para comprar 1 quilo de açúcar, né? Eu vi gente na zona rural que tinha, nos tempos áureos, né, uma produção, excedente de produção agrícola e vivia bem, não eram ricos, mas viviam bem, terminar a pessoa pedindo esmola na cidade, pedindo a esmola para um pacotinho de arroz e de açúcar e latinha de óleo, né? Fiz entrevistas com pessoas assim. Então eu vou contar essas histórias do Vale do Ribeira, que são as minhas histórias também. Porque desde os anos 80, eu ia para lá como ambientalista, como espeleólogo depois, né? E eu vou me desconstruindo a partir dessa relação com a comunidade local. E eu digo, posso ter aprendido muita coisa na universidade, mas nada equivalente ao que eu aprendi na zona rural, com essa sabedoria incrível desses moradores do Vale do Ribeira, particularmente lá de Poranga, né? Então, então eu vou falar
do turismo como alternativa, vou falar de uma educação socioambiental como produto final do texto, mas basicamente eu vou trabalhar esse conflito, porque não é esconder o conflito, né? O Moacir Gadotti dizia, né, e a linha que o caminho é do Paulo Freire e do Gadotti, e influenciada também pelo Rubem Alves e o Carlos Rodrigues Brandão, mas essa perspectiva de que eu não tenho que esconder o conflito, tenho que fazer ele aflorar, porque aflorando eu consigo identificar, eu consigo ver pontos de vista e do diálogo, né? Dessa pedagogia da pedagogia do conflito para a pedagogia do diálogo, né? Então, esse diálogo de saberes. Basicamente, essa é a perspectiva que eu conto lá na minha pesquisa, que agora está publicada em livro pela editora Apis, tá aqui. Então, por favor, e se adquirirem o livro, por favor, mandem comentários. Seria fantástico poder trocar ideias. É uma experiência inesquecível. Afonso, dentro dessa... Até hoje tem amizade com o povo lá, né? Os porangueiros, a gente chama de porangueiro. Os porangueiros. Manda um abraço para todo mundo, se estiver assistindo. Maravilha. E dentro dessa rica perspectiva que você traçou para a gente aí, hoje em dia nós temos a Marina Silva, do Ministério do Meio Ambiente, com toda a sua riqueza, sua história do movimento extrativista, temos um sociólogo à frente do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que é o Mauro Pires. Você acha que nós evoluímos nesse diálogo ou o meio ambiente continua prejudicando a gente? Não, acho que a gente evoluiu bastante. Eu acredito, a gente tem mais gente discutindo isso, mais gente investigando isso, mais gente atuando, né, numa perspectiva de base comunitária, de buscar alternativas, né? Então, eu não sou fatalista, não. Eu acho que a gente evoluiu bastante. Mas ainda, os oportunistas, na verdade, por que o discurso se propaga? Dos oportunistas, aqueles que vivem dessa desgraça, que vivem dos problemas, que vivem, esses sim são aqueles que disseminam esse discurso e ele acaba sendo atrativo, porque no frigir dos ovos as pessoas precisam viver, precisam comer, precisam ter condição, né, adequada de vida. E as políticas públicas ainda não conseguiram gerar o suficiente para que as pessoas estejam tranquilas no seu lugar, né? Existem experiências, né? Não vou listar porque tem várias. Existem experiências, mas ainda tem muita coisa que você vê. Por quê? Porque as pessoas ficam no discurso econômico. O que vai trazer mais dinheiro? O que vai trazer mais dinheiro para cá? E aí é uma visão muito, muito fechada. Um exemplo interessante, participei de uma banca de graduação na engenharia florestal, que o Marcos Sorrentino foi orientador, e a pesquisadora ela trabalhou com uma região no Alto Ribeira que estava com muito problema sério de ser multado pela polícia florestal. Eles cortavam palmito. E aí, lá no pessoal na Exalc, lá o Sorrentino, né, que é da educação ambiental, hoje também está no governo, é o diretor de educação ambiental do governo Lula, né, no Ministério do Meio Ambiente, trabalhando com a Marina Silva, grande companheiro, escreveu o prefácio do meu livro, né, inclusive. Eles trabalharam numa perspectiva seguinte: não adianta você ficar falando que não, você não pode cortar o palmito. Você tem que apresentar alguma alternativa. Então, a gente viu o seguinte: vamos pôr na ponta do lápis. Quanto tempo você gasta para cortar um palmito? Quantos vidros de palmito você produz? Quais as dificuldades que você tem para produzir isso? Então, põe lá na ponta do lápis e dá um valor, né? É um trabalho sofrido, um trabalho duro, e um palmito gera poucos vidros de palmito. Então, você tem que cortar muito para produzir um valor e vende por pouco, né? Lembrando que é o palmito Jussara, né? E aí, essa menina e
a Luciana, se não me engano, e o Marcos Sorrentino levantaram uma questão, outro lado. Vamos pensar o seguinte, não está nessa onda do açaí, da polpa de açaí? A polpa da Jussara, que é uma palmeira também, é muito gostosa, igual o açaí, até melhor. Não sei se você já provou, mas a polpa da Jussara é muito saborosa. Poderia substituir. Então vamos sair cortando o Jussara, né, o palmito da Mata Atlântica? Não, não é isso. Eles começaram a pensar o seguinte, se você vai para... Vamos supor que você vai produzir polpa. Você vai lá, em cada palmeira, tem 3 cachos, você tira 1. Né? A cada palmeira, você tira 1 ou 2. Né? Sempre deixa 1. Então, a árvore... Porque o palmito você cortou, para fazer palmito, acabou. Né? E se você vai fazer a polpa, você tira o cacho, tá, o fruto, e vai produzir a polpa. Só que o fruto é duro, né? Um coquinho, né? Então, você tira a polpa, né? Você tira o material mole que faz a polpa da Jussara e fica a semente. Com essa semente, você distribui na floresta e você refloresta com o palmito, com a Jussara. Então, você está protegendo o meio ambiente, produzindo material, e aí você põe na ponta do lápis. É muitas vezes mais o que eles ganham produzindo polpa da Jussara do que vendendo palmito. Quando eles veem isso, muda o discurso. Claro que você tem que botar o negócio para funcionar, para eles terem certeza que funciona. E no Brasil afora tem experiências desse tipo, em que você tem que mostrar, esse é o papel da universidade, interagir com eles, aprender com os problemas deles e descobrir juntos caminho. Porque eles não têm turismo naquela região. Então, eles não têm como viver do turismo, eles só têm o extrativismo. Então, como trabalhar com uma forma de extrativismo com reflorestamento, né? Com reflorestamento e com produção de um produto bastante rentável, né? E que tem demanda. Então, é isso. Você precisa ter uma outra perspectiva de discurso, que não é só recriminar. Vocês estão falando... Por exemplo, se eu escutava lá falar o meio ambiente prejudicou a gente. Que isso? Vocês são contra o meio ambiente. Não tem que falar isso. Eu tenho que ouvir, me incomodar e ver por que está acontecendo isso, o que eu posso fazer. Eu posso fazer alguma coisa para ajudar? Eu não vou resolver, não. Eu vou ajudar. Eu vou me colocar à disposição de construir algo com eles. É essa a perspectiva ambientalista que eu acho que a gente deve propor, que eu acho que a Marina Silva e toda a equipe dela que está à frente está nessa perspectiva. Né? Afonso, você falou de políticas públicas, e uma das políticas públicas mais tradicionais, quando se fala em conservação da natureza, é a criação de unidades de conservação, de áreas protegidas. Você acha que esse modelo, dentro dessa perspectiva toda que você traz para a gente, historicamente é um modelo excludente das populações tradicionais no Brasil? Bom, primeiramente porque nós seguimos o modelo norte-americano, lá do Yellowstone, que é do século XIX. Né? É um modelo de o preservacionista. Então, tem o preservacionista e o conservacionista. O preservacionista não pode ter o ser humano dentro. O conservacionista permite dentro de alguns elementos. Por isso que hoje a gente fala muito mais conservação ambiental do que preservação ambiental. Né? Esse modelo preservacionista excluiu todo mundo de dentro do parque, para depois um grupo de pessoas poder passear e, de forma idílica, visitar aquele lugar. Esse modelo se espalhou para o mundo todo, inclusive o Brasil. Esse modelo é um modelo excludente e não tem sentido algum com a realidade brasileira, porque quase todos os parques, quase todas as áreas protegidas, aqui só o Brasil fala unidade de conservação, mas no mundo afora fala área protegida. As áreas protegidas, né, nessa perspectiva, não funciona, porque quase todas têm populações dentro. E muitas vezes essas populações dentro dessas áreas protegidas são aquelas que ajudam a proteger aquele lugar, né? A manter aquele lugar como é. Não é assim
uma fórmula mágica, né? Todas as experiências estão... Não, a gente vê um monte de experiência ruim acontecendo, mas, no geral, tirar as populações tradicionais desse lugar e mandar para outros lugares não faz bem para a população e nem para a área protegida. Então, é preciso outras perspectivas. O SNUC, quando foi criado lá em 2000, ele já propunha outros tipos de áreas protegidas, como as reservas extrativistas, as reservas de desenvolvimento sustentável, né, as áreas de interesse turístico, etc. Então, você já tem outras alternativas de proteção ambiental que permitem. Por isso, lá no Vale do Ribeira, por exemplo, lá na Jureia, a discussão do mosaico. Quer dizer, em vez de ser um parque estadual, se transformar num mosaico de áreas protegidas, com escalas de proteção diferentes. O mesmo aconteceu na Caverna do Diabo, na região lá do Jacupiranga. Foi feito um mosaico e hoje você tem as comunidades quilombolas, o Parque Estadual, você tem outras áreas, outros tipos de áreas protegidas, que não sejam de proteção integral, que permite, então, um diálogo melhor e o gerenciamento melhor da área protegida. E a gente vê que a experiência é muito, muito melhor, né, do que um lugar que não pode nada, mas também você não consegue controlar tudo que acontece lá, e acaba sendo destruído, acaba tendo um monte de conflito, né? Então, também não pode ser assim. Então, tem que ser uma coisa de diálogo, sempre, né? Então, existe experiência. Eu tive a oportunidade de acompanhar a trajetória do Antônio Carlos Diegues. Ele fui aluno dele, né, e tal, na USP, e ele escreveu um livro muito interessante chamado O Mito Moderno da Natureza Intocada, né? Nesse livro ele vai discutir exatamente esse modelo de área protegida, como ele chega, como ele cria esse problema. Inclusive, o Diegues, junto com o Paulo Nogara, escreveram Nosso Lugar Virou Parque, né, sobre uma região do litoral norte de São Paulo e no Rio de Janeiro, na fronteira, né, de área protegida. E eles vão discutir que existem outros modelos, e nas disciplinas que eu fiz com ele, né, nos trabalhos que eu fiz com o Diegues, a gente vê que essa questão que surgiu, não é de hoje, né, antiga, mas no Brasil ainda pouco mencionado, que é a etnoconservação, né, que não dá para pensar, a gente fala em biodiversidade, geodiversidade, mas a gente tem que falar também de sociodiversidade, a gente tem que falar da conservação da natureza, mas a gente tem que falar da conservação das culturas locais, né? Então, a etnoconservação é um outro modelo de conservação ambiental que leva em consideração as populações tradicionais que vivem nesses lugares, né? Então, essa perspectiva é uma perspectiva forte, importante, mas a gente vem passando por um negacionismo científico, ambiental enorme. Haja vista o crescimento da extrema-direita com essa perspectiva de cultura de terra arrasada. De novo, eu me senti nos anos 80, de novo, nos últimos anos, né? Que e isso, infelizmente, não é só no Brasil, é mundo afora, né? Esse modelo, de novo, talvez por essa falta de contato, talvez essa cultura tecnológica globalizada, a gente fica muito dentro de casa, dentro de si mesmo, né? Tenha levado para esse lado da falta. Você tem muita informação, mas você não sabe gerenciar essa informação. Você não sabe separar o que é certo e o que é errado. Então, as fake news, essas notícias falsas que levam informação errada para todo lado, né? Então, é preciso que as pessoas revejam esse modelo de relação com o lugar, né? Por isso que eu trabalho numa perspectiva chamada geopoética. A geopoética trabalha exatamente com essa sensibilização da relação com o planeta, né? Com uma forma sensível de viver no planeta. Afonso, além do pós-doutorado e de escrever seu livro, o que você tem feito hoje? Então,
Bom, meu pós-doutorado está ligado a essa perspectiva, né? Eu estou trabalhando com turismo em cavernas e práticas socioculturais. E estou analisando casos no Brasil, no Vale do Ribeira, no sul de Minas, que são regiões que eu atuo, né? E também aqui no México. Eu estou trabalhando com comunidades maias que estão fazendo turismo em cavernas dentro de uma perspectiva que leva à experiência da cultura maia. Aqui a gente tem uma relação interessante, porque nós temos uma península inteira de Yucatán, são 3 estados, toda plana, não tem rio, toda a água está subterrânea. Portanto, uma relação histórica milenar, não é nem secular, é milenar, com o aquífero, né, com a água confinada no aquífero kárstico, ou seja, dentro das cavernas, os chamados cenotes, né? Os cenotes são cavernas alagadas, né? Então, há uma experiência da relação da cultura maia, seja do ponto de vista simbólico, cultural, seja do ponto de vista, né, de necessidades. Precisava de água, da onde vinha essa água? A água vinha de dentro desses cenotes, né? E até hoje, né, nós vivemos dessa água. Então, a gente vê que ainda preserva a cultura maia, você vê que as comunidades falam maia, tem cursos na universidade em maia, ou seja, eles têm uma cultura muito forte aqui, né? Então, eu estou vendo essa experiência e comparando com a do Vale do Ribeira, né, de relação da comunidade com o turismo, como eles se envolvem e como eles carregam a cultura deles para dentro dessa experiência. E tem sido fantástico, estou aprendendo muito, principalmente da cidade de Mascanu, né, os companheiros lá, o Virgílio, o Ekzib, o Rodolfo Canto, né, que são companheiros lá que estão auxiliando bastante, né? E a gente estou aprendendo bastante com eles, né? E lá no Vale do Ribeira, que eu sempre aprendi com eles dessa relação. E no sul de Minas, em Luminares, que é uma experiência que eu estou já desenvolvendo há algum tempo, os companheiros lá, já que eu sou do sul de Minas, então vou fazer alguma coisa lá também. Então, meus conterrâneos, né? Lembrar do pãozinho de queijo. Então, atualmente eu vou dar uma disciplina no mestrado em ecoturismo e conservação da Unirio, uma disciplina que é tópicos especiais de ecoturismo e conservação, e o tema vai ser sociedade, natureza e cultura, aspectos históricos e filosóficos, né? Está aberto, inclusive, para alunos especiais, vai começar agora em abril, e depois vai até o semestre. E depois eu estou também envolvido com uma tutoria de um curso de aperfeiçoamento de professores de educação ambiental e justiça climática na escola, um programa que está sendo desenvolvido pelo Ministério da Educação, em parceria com a Universidade Federal do Paraná. Então, estou participando desse processo, né? O curso de especialização em patrimônio espeleológico, continuo como docente lá no curso, e dou assessoria acadêmica para as pessoas que estão com dificuldade de fazer seus mestrados e doutorados. É uma atividade que eu gosto muito de fazer, né? Eu tenho orientado muito trabalho, né? E fui professor de metodologia de pesquisa durante mais de 20 anos, então, né, para completar a renda, porque viver só de salário de aposentado é difícil, então eu também faço esse tipo de trabalho, e para poder fazer um monte de trabalho voluntário que eu, nas redes, nas comunidades, eu dou palestras o tempo todo, né, nessas temáticas que me encantam e me motivam a seguir em frente. Maravilha, Afonso. Quando o papo é bom, a hora passa rápido, né? Já estamos aqui há 1 hora e meia conversando e que delícia ouvir sua história. Mas eu não queria encerrar sem uma rápida reflexão sua sobre esses últimos 40, 50 anos. Quando você olha para trás, e vê o mundo hoje, comparando aquele mundo que você começou na sua militância, que você começou o seu trabalho, e o mundo hoje, você acha que nós melhoramos em muitas coisas ou apenas regredimos? Como você vê essa reflexão nesses 40, 50 anos de militância? Pergunta difícil, hein, companheiro?
Magela, é complexo isso, porque tem avanços, sem dúvida há avanços em uma série de coisas, em uma série de aspectos da sociedade atual, mas a gente vê também retrocessos o tempo todo. A gente está numa fase de vai e volta, de equilíbrios, né, mas eu estou muito preocupado com os últimos tempos. Eu acho que a gente está esquecendo um monte de experiência que a gente já teve. Nesses 40 anos, a gente teve muita experiência. E essas experiências precisam ser difundidas. Né? Daí a importância da gente... Por isso que depois de 30 anos eu fui escrever um livro, né, contando essa experiência. A gente precisa realmente ter tempo para isso, para difundir, para passar para as pessoas essas experiências, porque a gente está deixando para trás coisas que foram fundamentais num determinado momento. Né? E isso faz com que as pessoas ou redescubram a roda em alguns momentos. Nossa, vamos fazer, né? Tal coisa. Né? Reciclar material. Nossa, não aguento mais ouvir isso, né? Apesar de ser importante, né? Vamos plantar horta, né? Eu fazia isso nos anos 80, antes de ter essa discussão toda. Então, tem muita coisa boa acontecendo e tem muito retrocesso acontecendo. É esse equilíbrio para positivo, vamos tentar fazer deslocar o equilíbrio, né? Já que sou químico, vamos tentar colocar elementos para deslocar o equilíbrio para o lado positivo, né? Para os avanços, para as boas experiências e tal, para que as experiências negativas sejam minimizadas ou até suprimidas, porque a gente realmente tem visto bastante retrocesso em política ambiental, política educacional, modelos da sociedade, o contato com a natureza, a experiência de vida. A gente vê uma sociedade com muito problema psicológico, com muitos problemas de saúde, né? Porque muitas vezes esses problemas são decorrentes de um modelo de vida estressante, um modelo que se fecha ao invés de abrir para as pessoas, esse modelo de que o que vale é para mim que eu quero. Então, e a gente esquece que se eu quero tudo para mim, eu estou deixando outras pessoas sem. Não tem jeito de uma vida melhor sem justiça social, sem justiça ambiental, sem justiça climática. A gente fala dos problemas climáticos, né, que estão acontecendo, que são inegáveis, mas ainda há uma injustiça, porque algumas pessoas sofrem mais do que outras, né? A gente não pode ser simplista, né, nesse assunto, né, de ver as coisas de uma forma só de belezas, né? Não, tem um monte de problema, tem um monte de tarefa para a gente fazer, né? Mas a gente tem um conjunto de experiências, um arcabouço, uma bagagem, uma mochila cheia de experiências que a gente carrega, que dá para usar, e muitas outras que vão ser construídas daqui para frente, desde que a gente mantenha esse diálogo de saberes, né? Eu vejo, ao mesmo tempo que eu sinto, às vezes, cair para uma visão catastrofista, que eu nunca fui, eu falo, não, eu estou fazendo, eu vejo outras pessoas fazendo, não, a gente não pode esmorecer nunca, a gente tem que estar sempre forte, firme, acreditando que a gente pode fazer a diferença, que a educação é fundamental, educação com E maiúsculo. Se ela for com E maiúsculo, não preciso de educação ambiental, educação patrimonial, educação sexual, educação para o trânsito, educação sei lá o quê, né? Eu só preciso de educação, a educação que leve em consideração as pessoas e que valorize esse diálogo de saberes, né? Acho que é... Muito bom, Afonso. Obrigado. Que privilégio, que honra ter tido a chance de conversar com você, registrar um pouco da sua trajetória. Espero que você tenha curtido também, e para a gente foi uma Nossa, grande felicidade. Deixa aí você com as vamos. suas palavras. É sempre bom a gente poder rever as coisas, refletir, inclusive pensar, né? Cada pergunta que você faz é uma viagem, né? Promove uma viagem na trajetória da gente. A gente vê
quantas coisas bacanas, quantas experiências, quantas cabeçadas e quantas aprendizagens tivemos ao longo do processo. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, né, a todas as pessoas que estão assistindo esse programa. É um programa muito interessante, gostei de ver toda a primeira temporada, vários companheiros lá que foram, inclusive, meus mentores, muitas vezes, né, me estimularam, me fortaleceram como ambientalista. Então, que vocês continuem firme fazendo essa tarefa de levar para as pessoas esse conhecimento, essa experiência, e cada um de nós podemos fazer alguma coisa. Não é uma coisa assim, preciso ser doutor, preciso ser pesquisador, preciso ser ambientalista. Não, qualquer pessoa pode fazer alguma coisa para mudar para melhor, né? Mudança para melhor. E acho que é importante a gente ter esse sentimento de afeto com a natureza, com as pessoas, deixar o egocentrismo, trabalhar mais numa perspectiva de buscar empatia, né, com as outras pessoas, a alteridade, né? A gente precisa de alteridade, é isso. Obrigado por essa oportunidade. Maravilha. Essa foi a trajetória de Luiz Afonso Figueiredo, e esse é o Diálogos sobre Ciência e Natureza. Muita honra recebendo mais um convidado, e nos vemos. Siga o nosso canal, acompanhe os nossos programas, primeira e segunda temporada, e teremos em breve uma nova entrevista. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.